Bom, meus amigos, vamos continuar então o nosso mini curso e hoje nós iremos falar sobre equação da onda. Nós finalizamos na aula passada com lei de Ampère e correção de Maxwell as 4 equações de Maxwell e nós iremos agora então falar sobre a equação da onda e na próxima aula solução da equação da onda. Ou seja, essa aula de hoje e a próxima será uma aula de matemática puramente. Tudo bem? Então vamos lá. A equação da onda, que foi desenvolvida por Jean-Leronde d'Alembert em 1747. Pelo menos em 1747 foi publicado pela Academia Real Prussiana de Berlim. E uma curiosidade que o diretor dessa academia era nada mais nada menos que Leonhard Euler, um dos maiores matemáticos da história. E da onde que surgiu a ideia para equacionar, para chegar nessa equação da onda? Foi a partir da corda vibrante. Bom, d'Alembert, esse cara que está aparecendo aí na imagem, essa é uma pintura desse grande matemático que foi d'Alembert. Então, o objetivo do d'Alembert era achar uma equação para a corda vibrante, tudo bem? Mas o que significa? Para que serve a equação da onda? Como o próprio nome já disse, ela é uma equação que vai descrever qualquer fenômeno ondulatório, tudo bem? Mas o que é uma onda? A gente está falando de equação de onda, a gente fala que ela descreve um fenômeno ondulatório. O que é uma onda? A definição de onda é muito simples. É uma perturbação que se propaga com o tempo. Tudo bem? Então, você gera uma perturbação, um agito, vamos dizer assim, uma maneira bem informal, e essa perturbação se propaga com o tempo, já é considerado uma onda. Uma outra definição, a partir da equação da onda, é que o que é onda? É tudo que segue a equação da onda. Ou seja, uma outra definição é um fenômeno que obedece à equação da onda. Tudo bem? Então, uma onda é uma perturbação que se propaga com o tempo ou todo fenômeno que obedece à equação da onda. Então, estou falando tanto dessa equação da onda, vamos para a sua dedução. Vamos imaginar o seguinte. Vou traçar aqui um gráfico, os eixos cartesianos x e y, e eu vou falar o seguinte, vai ter uma certa... E eu vou tirar uma foto de uma corda no instante t e com densidade linear ρ. E aí está a nossa corda. Tudo bem? Então, peguei essa corda, coloquei ela num sistema de coordenadas cartesiano, tirei uma foto dela no instante t e essa corda tem densidade linear ρ. E eu vou pegar um segmento dela e esse segmento começa num ponto x e ele termina num ponto x mais ΔX. Tudo bem? Vou pegar o nosso conhecido já laser point. Então, eu pego aqui, tenho toda essa corda. Eu pego o começo dela e falo que ela começa em x, um segmento dela. Falo que esse segmento começa em x e vai até x mais ΔX. Vou fazer o mesmo para y. Ela começa em y aqui e vai até y mais ΔY. Tudo bem? Por enquanto, tranquilo. Obviamente que esse segmento aqui vai ser ΔX e esse segmento aqui vai ser ΔY, certo? Esses catetos desse triângulo que formam esse segmento que a gente traçou. Vamos dar, então, um zoom nesse segmento. E vamos traçar o triângulo que eu havia comentado, em que esse segmento tem tamanho ΔL, tudo bem? Esse cateto aqui vai ter comprimento ΔX e esse cateto aqui vai ter comprimento ΔY. Até aí, tranquilo. Se eu fizer um Pitágoras, ΔL ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada, ambos os lados, eu acho que ΔL é igual a raiz quadrada de ΔY ao quadrado mais ΔX ao quadrado. Por enquanto, bem tranquilo, isso aí, trigonometria muito básica. Vamos pegar de novo esse comprimento ΔL e eu vou traçar um sistema de coordenadas no começo e no fim. Por quê? Porque isso é uma corda.
E toda corda, quando você estica ela, é uma corda vibrando. Ou seja, a gente pegou esse segmento e nesse segmento a gente vai ter duas forças. Uma tração para cá e outra tração para baixo. Então a gente vai ter uma tração aqui para baixo, que eu vou falar que é uma força, essa força de tração vou chamar de F, e vai ser uma força F, então, na posição X, que é essa posição aqui que a gente está retratando, e no instante T. E essa força F faz um ângulo com... Bom, esse segmento aqui faz um ângulo com a horizontal, que eu vou chamar de θ, na posição X, no instante T. Tudo bem? Vou fazer exatamente a mesma coisa para essa parte superior, só que vai ser uma força de tração F no instante T também, mas em X mais ΔX, que é essa posição aqui. Tudo bem? E vai ter, obviamente, um ângulo θ, x mais ΔX no instante T. Tudo bem? Então, pego aqui, identifiquei as forças de tração F na posição x mais ΔX e no instante T, e aqui a tração em x e no instante T. Obviamente, fazendo os ângulos θ na posição x e no instante T e a angulação θ na posição x mais ΔX e no instante T. Tudo bem? Outra coisa que eu posso fazer é o seguinte. Se eu tenho uma densidade linear dessa corda, esse segmento aqui vai ter uma massa também. Vai ter uma massa. Como que eu posso achar essa massa? Pelo conceito de densidade linear, né? A densidade é a massa dividido pelo comprimento, já que é uma densidade linear, não é uma densidade volumétrica. Então, para eu achar a massa, basta multiplicar pelo ΔL ambos os lados. Então, massa é ρΔL, a massa desse segmento. Agora, o que a gente observa quando a gente agita essa corda é que, pensa assim, você está agitando a corda, igual aquelas cordas de academia que você fica agitando. Quando você agita essa corda, você percebe uma onda. Que tipo de onda é? Bom, é uma onda transversal. Por quê? A direção de propagação ela é perpendicular, é ortogonal à de vibração. Perceba na academia que a corda, quando você agita a corda assim, ela fica vibrando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Mas ela se propaga para frente, ou seja, é perpendicular. Tudo bem? Perceba, você está fazendo ali, você está agitando aquela corda lá na academia, por exemplo. Ela fica vibrando para cima e para baixo e se propagando para frente. Ou seja, a gente fala que essa onda é uma onda transversal, porque a direção de propagação é perpendicular à de vibração. Se é uma onda transversal, a gente pode falar o seguinte, que o somatório dessas forças da força resultante em x é igual a zero, porque a gente vai falar que é uma onda transversal e está se propagando com uma velocidade constante. Tudo bem? Então, a velocidade de propagação dela é constante. Portanto, pela segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, o somatório das forças resultantes no eixo x, na direção de propagação, é igual a zero. Tudo bem? Mas, com relação à vibração, não necessariamente obedece a... Não necessariamente essa velocidade de vibração é uma velocidade constante. Então a gente pode falar, de maneira geral, que o somatório das forças verticais é igual a massa vezes a aceleração, princípio fundamental da dinâmica. Tudo bem? Então, na direção de propagação, vamos considerar que ela está se propagando a uma velocidade constante, mas a sua velocidade no caso, a velocidade de vibração dela não necessariamente é constante. Portanto, o somatório das forças verticais é igual a massa vezes a aceleração. Então, a partir disso, a gente consegue fazer o seguinte. A gente consegue, primeiro,
como a gente está fazendo essa decomposição dessas forças, a gente consegue decompor a força aqui em x, fx e fx aqui vão seguir a mesma coisa, f cosseno de θ, tudo bem? Essa componente aqui. E para fy, ou seja, na vertical, seria f seno de θ, né? Se eu pegar esse θ aqui, ele é oposto a esse ângulo aqui, ou seja, esse ângulo e esse ângulo aqui são iguais, tudo bem? Então, a gente consegue fazer a primeira igualdade, que é o seguinte. Analisando para para o somatório das forças em x ser igual a zero, eu falo que, então, f de x mais ΔX no instante t, cosseno de θ de x mais ΔX no instante t, menos f de xt, cosseno de θ xt, é igual a zero. Tudo bem? Fiz a decomposição aqui. Essa força está no sentido positivo, então ela vai estar com sinal positivo. Essa vai estar com sinal negativo. Somando essas duas tem que dar igual, tem que dar zero. Tudo bem? E a segunda, vou fazer exatamente o mesmo raciocínio, só que considerando as forças verticais, e eu falo que isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Daí você me pergunta, como? Pô, mas a aceleração aqui está A e aqui você colocou essa segunda derivada? Bom, eu estou considerando que a aceleração é vertical. Portanto, é a variação de y com relação ao tempo. Uma forma de escrever a derivada uma forma de escrever a aceleração é a segunda derivada da posição com relação ao tempo. Nada mais, nada menos do que eu escrevi aqui. Del quadrado y del t quadrado. Tudo bem? Segunda derivada de y com relação ao tempo. E aqui eu substituí apenas massa pela densidade linear vezes o comprimento. Por enquanto, eu acho que está tranquilo. Essa é a parte um pouco mais trabalhosa. A gente decompôs, então, recapitulando para não ter nenhuma dúvida, a gente decompôs as forças. Então, componente y aqui, componente y aqui, f seno, tudo bem? F seno de θ, no caso θ é esse monstro aqui, e a gente iguala isso a massa vezes a aceleração. Já que eu estou considerando que a aceleração vertical, mas ela se propaga com velocidade constante, portanto a aceleração é nula no eixo x. Só a aceleração no eixo y. Pode ter aceleração vibracional, vamos dizer assim. Então a aceleração da vibração, do jeito que ela vibra, mas não há aceleração na propagação. A velocidade é constante se propagando. Ok. Então, tendo isso em vista, vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Então, a partir da segunda equação, o que nós temos? Nós temos essa igualdade aqui. Tudo bem? F de x mais ΔX no instante t, seno de θ de x mais ΔX no instante t, menos f de xt, seno θ de xt, é igual a ρ ΔL, segunda derivada temporal de y. E esse y, obviamente, é uma função de x e também uma função do instante t. Lembrando que a gente tirou a foto da corda, né? Então, a gente está analisando num instante t específico. Depois de ΔT segundos, vai ter uma outra configuração essa corda, porque é a corda vibrante, né? Ela está vibrando de acordo com o tempo, obviamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui ambos os lados por ΔX e fazer o limite com que ΔX tende a zero. Então, dividindo por ΔX e fazendo o limite de ΔX tendendo a zero, eu vou ter o seguinte. Limite de ΔX tendendo a zero desse cara todo aqui, dividido por ΔX, e faço a mesma coisa para o outro lado. O que acontece aqui, meus amigos, é que desse lado esquerdo aqui, se você... Bom, por isso que eu falei tanto na primeira aula que a primeira aula foi uma revisão de cálculo vetorial, mas é importantíssimo para esse minicurso você ter estudado cálculo 3, é que o que nós temos aqui na esquerda é a definição de derivada parcial. Qual que é a definição de derivada parcial? Eu tenho uma função y, que é a função de x de t. Se eu derivo parcialmente com relação a x, significa que eu estou fazendo o limite de ΔX tendendo a zero, de y de x mais ΔX no instante t,
menos y de x e t dividido por ΔX. Perceba que isso aqui, conceitualmente, é a mesma coisa que isso aqui. Portanto, nós temos a derivada parcial de... Aqui em cima, nós temos a derivada parcial da força vezes o seno de θ com relação a x. Você está derivando a função toda, né? F seno de θ com relação a x. Tudo bem? Uma outra observação que a gente pode fazer é tentar simplificar esse ΔL sobre ΔX. Então, ΔL é raiz quadrada de ΔY ao quadrado mais ΔX ao quadrado. E a gente divide isso por ΔX. Se eu colocar ΔX ao quadrado dentro da raiz quadrada, eu consigo colocar tudo isso dentro. Daí vai ficar ΔY ao quadrado sobre ΔX quadrado mais ΔX quadrado sobre ΔX quadrado, que dá 1. Então, a gente consegue reescrever isso como a raiz quadrada de 1 mais ΔY quadrado dividido por ΔX ao quadrado. Tudo bem? Se eu faço o limite disso de ΔX tendendo a zero, isso aqui a gente já vê no cálculo 1, que se eu tenho o limite de ΔX tendendo a zero de ΔY sobre ΔX, isso é a derivada, é um dos conceitos de derivada. Portanto, a gente consegue encarar isso aqui como a raiz quadrada de 1 mais ΔY sobre ΔX ao quadrado. Tudo bem? Uma aula que a matemática é fundamental. A gente pega um conceito de física básica e trabalha em cima somente da matemática. Ok, então vamos lá. Eu tenho essa fórmula aqui, que a gente chegou nesse resultado aqui, que é o resultado antes da gente conversar sobre derivadas parciais. Então, aplicando esse limite, eu substituo o que a gente estudou. Como eu havia comentado, vai ser a derivada parcial dessa função toda aqui, f de x de t seno de θ x de t, ρ, raiz quadrada de 1 mais del y del x ao quadrado, vezes del quadrado y del t quadrado. Tudo bem? Olha, pausa, volta. Lembrando que aqui a gente tem aqui, ó, f de x mais ΔX, seno de θ de x mais ΔX. F de x e t, seno de θ de x e t. Ou seja, é a derivada dessa função toda, f seno de θ. Tudo bem? Um pouco maçante, mas se tiver dúvida, pausa, volta, faz parte. Agora nós temos uma derivada aqui de um produto de funções, né? Ou seja, eu posso utilizar a famosa regra do produto. Derivada do primeiro vezes a segunda função, mais mantém a primeira função e vezes a derivada da segunda. Então, o que nós vamos ter aqui é exatamente isso que eu comentei. Derivada da primeira multiplica pela segunda normal, mais mantém a primeira e multiplica pela derivada da segunda função. Isso igual a ρ raiz de 1 mais del y del x quadrado, del quadrado y, del t quadrado. Tudo bem? Bom, para não sobrecarregar a notação e aplicando a regra da cadeia aqui, eu vou colocar somente θ e f. Tudo bem? Só para não sobrecarregar a notação. Fazendo a regra da cadeia, eu derivo a função de fora, que vai dar cosseno de θ, e derivo o argumento, ou seja, del θ, del x. Ok? Então, para não sobrecarregar a notação, eu vou sumir com esse x e t, mas a gente sabe que f é função de x e função de t. Seno de θ mais f, derivo a função de fora, que é o seno, derivada do seno dá o cosseno, e derivo o argumento, regra da cadeia. E isso, e o lado direito aqui a gente ainda não trabalhou, ou seja, mantém tudo igual. Ok? Bom, agora vamos pegar... Eita, aqui tem um erro, é a partir de 1, tá? Vou até corrigir aqui o erro. É a partir de 1. Então, esquece isso aqui, é a partir do izinho só. Tudo bem? Desculpa aí o erro, não tinha me atentado. Bom, a partir lá da primeira equação, eu tenho esta igualdade aqui, que a gente desenvolveu lá falando que não há aceleração na direção de propagação porque a velocidade é constante, se propaga com velocidade constante.
Se eu dividir ambos os lados por ΔX e fazer ΔX tendendo a zero, eu vou chegar nisso aqui. Nessa seguinte igualdade, né? A única coisa que eu fiz aqui, dividi por ΔX e fiz limite de ΔX tendendo a zero. O lado direito vai continuar dando zero. E o lado esquerdo, a gente já sabe o que é isso aqui. É o conceito, a definição de derivada parcial. Portanto, a derivada de f com relação a x é igual a zero. Tudo bem? ΔF, ΔX é igual a zero. Olha que resultado interessante. E o que a gente consegue a partir dele? A gente consegue substituir esse resultado na fórmula que a gente tinha achado a partir da segunda igualdade. Então, esse termo aqui da esquerda vai para o espaço. Por quê? Porque ΔF, ΔX é igual a zero. A gente acabou de verificar isso aqui. Então, a igualdade que a gente acha vai ser a seguinte. F cosseno de θ, Δθ, ΔX é igual a ρ, raiz de 1 mais ΔY, ΔX ao quadrado vezes Δ quadrado y, ΔT quadrado. E eu vou chamar que essa aqui é a nossa terceira equação. Por que eu vou falar isso? Porque a gente vai agora fazer uma série de aproximações. Eu vou considerar que esse ângulo, θ, ele é muito pequeno. Se ele é muito pequeno, e eu pegar a função cosseno, seno e tangente, e eu utilizar a famosa expansão da série de Taylor, eu consigo aproximar o cosseno de θ sendo 1, o seno de θ e a tangente sendo aproximadamente θ. Eu tenho um vídeo falando sobre série de Taylor aqui no canal, quando eu falo sobre identidade de Euler. Então, vai lá dar uma verificada, que está bem legal. Como eu fiz essa série de aproximações, e eu sei que a tangente de θ vai ser ΔY por ΔX, eu falo que θ é aproximadamente ΔY dividido por ΔX. Se eu aplicar o limite com ΔX tendendo a zero, é obviamente que eu vou ter que θ é ΔY ΔX, conceito de derivada de novo. Por isso que é importantíssimo você ter uma excelente base em cálculo 3 ou cálculo 1 para entender todos esses passos. Tudo bem? Se eu derivar ambos os lados com relação a x, ou seja, derivando ambos os lados com relação a x, eu acho que Δθ ΔX é Δ quadrado y ΔX quadrado. Tudo bem? Isso aqui bem tranquilo também. Tendo em vista todas essas aproximações que a gente fez e voltando para a terceira equação, que é esta aqui, eu posso pensar o seguinte. Bom, Δθ ΔX é Δ quadrado y ΔX quadrado. E outra coisa, esse ΔY ΔX é θ, não é? Que a gente viu lá no slide anterior. É θ, ok. Só que θ é muito pequeno. Se eu pego um número muito pequeno e elevo ele ao quadrado, vai dar um número muito menor, né? Por exemplo, se for 0,000001, se eu elevo ele ao quadrado, vai dar um número muito menor. Ou seja, esse ΔY ΔX ao quadrado, ele tende a zero. Ou seja, essa parte aqui, ela vai tender a zero. Eita, estou aqui no desenhar com o mouse não dá certo. Tende a zero, tudo bem? Como essa parcela aqui tende a zero, e Δθ ΔX é igual a Δ quadrado y ΔX quadrado, eu acho a seguinte igualdade. A força vezes Δ quadrado y ΔX quadrado, substituí aqui e fiz cosseno de θ aproximadamente 1, aproximações que a gente viu no slide anterior. E como esse fator aqui é muito pequeno e eu elevo ele ao quadrado, ele fica menor ainda, e fica muito próximo de zero, que eu posso aproximar que essa raiz quadrada toda é aproximadamente 1. Eu acho a seguinte igualdade. F Δ quadrado y ΔX quadrado é igual a ρ Δ quadrado y ΔT quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse ρ dividindo. Vou dividir por ρ ambos os lados. E o que eu vou achar? Δ quadrado y ΔT quadrado é igual a f sobre ρ Δ quadrado y Δx quadrado.
Só que se eu pegar força tem como unidade Newton, que é quilograma vezes metro por segundo quadrado. E isso aqui, Rho, tem como unidade quilograma por metro. Quilograma corta com quilograma, vai ficar metro quadrado por segundo quadrado, né? Então, como se eu pegar a força F e dividir por Rho, vai ser uma constante. Com certeza isso aqui vai ser uma constante. E a unidade vai ser metro quadrado por segundo quadrado, porque aqui é quilograma por metro por segundo quadrado. E aqui é quilograma por metro. Fazendo essa divisão a gente acha isso aqui. Eu vou falar que F sobre Rho, como é uma constante, eu vou chamar essa constante de V ao quadrado, que é algo que remete à velocidade ao quadrado, já que é metro por quadrado segundo quadrado, certo? Velocidade é metro por segundo, se eu levar ao quadrado, fica metro quadrado por segundo ao quadrado. Ok, interessante. Então, a gente, por fim, concluindo e chamando F sobre Rho dessa constante, que é V quadrado, eu acho a seguinte equação. A segunda derivada de y com relação ao tempo é igual a V quadrado multiplicando a segunda derivada de y com relação à posição. Essa, meus amigos, é a equação da onda unidimensional. É a equação da onda unidimensional. Vamos fazer uma análise sobre essa equação tão linda? Eu acho que é uma das equações mais bonitas que tem. Na matemática, na física, é uma equação lindíssima. Por que é uma equação lindíssima? Olha o que ela nos diz. A segunda derivada do espaço com relação ao tempo é algo que nos remete e que nos dá e nos entrega a aceleração. Se você fez seu curso de cálculo 1 muito bem, vocês cálculo 1 ou cálculo 3, a gente sabe que a segunda derivada com relação a alguma coordenada espacial nos traz uma noção de curvatura, nos traz a curvatura. Então, del y quadrado, del x quadrado é igual, nos traz aí a curvatura que a gente está tratando. E v quadrado é velocidade ao quadrado. Olha que linda essa equação. Nos traz um termo que vai descrever y está descrevendo essa onda. A equação da onda nos traz a aceleração em relação a y, ou seja, de vibração, a velocidade ao quadrado com que está se propagando e, ainda mais, uma noção da curvatura dessa onda. Gente, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é lindo demais. Nos traz a aceleração de vibração, no caso da onda transversal. Nos traz a velocidade ao quadrado, com que ela se propaga, e nos traz a curvatura dessa onda. A gente viu lá aquele desenho louco da corda, ela está vibrando e esse termo aqui nos traz uma noção da curvatura dessa corda. Olha que lindo isso, é maravilhoso. Essa equação é maravilhosa, é linda. É realmente... E isso aqui tem que dar vontade de tatuar no peito, porque é lindo, maravilhoso. Aceleração, velocidade de propagação e curvatura. Tudo bem? Bom, para as três dimensões do espaço, nós não teremos a segunda derivada com relação a x. A gente vai ter o que a gente chama de Laplaciano. Né? Laplaciano, eita, faltou um y aqui. Na verdade aqui, o Laplaciano de y, obviamente que tem que ter o y aqui. Tudo bem? Então, o Laplaciano de y é a soma das segundas derivadas com relação às coordenadas parciais. As coordenadas espaciais, perdão. Então, eu pego del quadrado y dx quadrado mais del quadrado y mais del y quadrado mais del quadrado y mais del z quadrado. E, obviamente, que esse y é, na verdade, uma função de x, de y e de z. Tudo bem? Que com y ficou um nome meio infeliz. Mas pense que isso aqui é f. Então, seria del quadrado f del x quadrado mais del quadrado f mais
del quadrado f del y quadrado mais del quadrado f del z quadrado. Tudo bem? Então, aí, agora, utilizando o Laplaciano para generalizar para as 3 dimensões de espaço, nós achamos a equação da onda, a forma geral da equação da onda. Ou seja, del quadrado y del t quadrado é igual a v quadrado Laplaciano de y. De novo. Aceleração de vibração, velocidade de propagação, curvatura. Meus amigos, essa é uma das equações mais belas que a matemática tem. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.